Bora lá, fiel, para as últimas notícias do Corinthians aqui no Jogo Aberto de hoje. O Ronaldo trouxe a provável escalação e trouxe notícia boa aí para a nação corintiana. Timão confirmou retornos importantíssimos do DM, então já deixa o palpite do placar aqui nos comentários. E bora ver também a bomba que saiu aí em relação à CBF, o Ancelotti. Tá bem legal aqui o vídeo de hoje. Então aí, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Hoje é só o que eu falo. Vai, Alan Patrick! E vai Corinthians também, porque o Bragantino é inimigo do Inter. Gostei de você, menino. O quê? O que você gostou? Eu falo vai Corinthians de novo. Não, já falei uma vez, tá bom? Já não deu up? É, mas quase surpreendeu, hein? Você tá todo feliz hoje? Duelo fora de casa, mas o Corinthians está confiante nessa sequência de vitórias, mesmo sem Hugo Souza, hein? Nosso grito de guerra. O G7 virou realidade no Corinthians. O Timão está a 5 pontos do 7º colocado Fluminense e tem uma boa sequência de jogos em São Paulo para pontuar. Continuar sonhando com uma vaga na pré-Libertadores. A equipe de Dorival Júnior enfrenta hoje o Bragantino fora de casa. O goleiro Hugo Souza está fora da partida com um trauma na coxa. Por outro lado, o treinador conta com retornos importantes no meio de campo. Breno Bidon, Martinez e Ranieri estão de volta depois de cumprirem suspensão. Segundo o clube, o Hugo não foi relacionado por causa da proximidade da partida do Grêmio com a de hoje. A ideia de Dorival é contar com o jogador 100% da coxa no confronto contra o Ceará no fim de semana. Teve ali uma dividida com o atacante da equipe adversária e, bom, pra mim que sou carioca, eu falo Tostão, né? Mas a gente, aqui é que vocês conhecem como Paulistinha, então dói, né? Quem joga bola sabe que dói, então foi isso que aconteceu ali, mas passa isso aí, passa rápido. Lembrando que o goleiro foi chamado por Ancelotti para os amistosos da seleção brasileira contra Senegal e Tunísia nos dias 15 e 18 de novembro. Agora, na lista de Dorival, o lateral esquerdo Hugo também ficou de fora, com lombalgia. André e Vitinho seguem machucados. O Corinthians deve ir a campo com Felipe Longo, Mateuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Ranieri, Maicon, André Carrillo ou Martinez e Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Um momento importante da equipe, acho que vem de uma sequência muito boa. Temos que aproveitar esse momento de confiança que nós temos para embalar a maior sequência de vitórias possíveis. O Red Bull é um time sempre muito complicado de enfrentar. Acho que a ideia deles de jogo é uma ideia muito interessante. Nós sabemos dos pontos fortes que ele tem, mas também sabemos da capacidade da nossa equipe, sabemos que é capaz de vencer lá, como já vencemos esse ano. As dificuldades do campeonato são muito altas. Não tem equipe que consiga repetir atuações dentro e fora de casa, raras exceções. Tem acontecido no campeonato, inclusive, muitas surpresas. E o Corinthians, eu acredito que ainda assim tem feito bons jogos aí fora. Depois do Bragantino, os duelos são em casa, contra Ceará e São Paulo. Destaque para o setor defensivo, já são 3 jogos seguidos sem sofrer gols. Desde 2017, isso não acontecia com o Corinthians no campeonato. Tem mais, em 34 jogos, sob o comando de Dorival, foram 17 sem ser vazado. Isso daí é um fato importante. Independente das alterações que nós temos feito praticamente toda semana, em momento nenhum eu consegui repetir de uma partida para outra a equipe. Não é só os 4 ou 5 lá de trás, eu acho que é o time inteiro. É o que eu mais falo para nossa equipe, que os 11 jogam e os 11 têm que marcar. Acho que hoje em dia, se um deixar de marcar, já dificulta para todo mundo. Eu tenho cobrado muito isso da rapaziada. O Bragantino vem de 4 derrotas no Brasileiro. O meia John está de volta depois de cumprir suspensão. O volante Matheus Fernandes não joga, levou o 3º cartão. Eric Ramírez é dúvida, com dores na coxa. Assim, o recém-chegado Mancini pode ter em campo Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alex Vinícius, Vanderlan, Gabriel, John e Juninho Capixaba, La Quintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sacha. Nós vamos ter que
e escolher bem a equipe que vai entrar diante do Corinthians. São jogos difíceis, decisivos, onde qualquer vacilo pode determinar a vitória ou derrota. E que o emocional da gente jogue favorável. Enquanto o Timão tenta manter o embalo para emendar a quarta vitória, o Braga busca um fôlego para sair da turbulência. Dá uma olhada na situação da tabela aqui das duas equipes. O Corinthians venceu no final de semana, foi para a 10ª posição, tem 42 pontos. Aí, olha o Bragantino, tem a mesma pontuação de quem? Do meu Colorado. Só que o Bragantino tem uma vitória a mais, são 10 vitórias a 9. Então, para o Bragantino, esse jogo hoje é fundamental. O Bragantino está numa briga também contra rebaixamento. E o Corinthians, se vence o jogo, é a consolidação de um time que vem vencendo, que mesmo, por exemplo, contra o Vitória, não jogou tão bem, mas fez o resultado. O Charles foi lá e fez 1-0 e um resultado que foi fundamental. O Corinthians ganhou jogos importantes. E com esse trio, Memphis, Yuri Alberto e Garro, é isso. O time joga melhor, o time tem mais qualidade, né, Rona? Menina da internet, não. Você está demais. Eu sou menina do desespero. Eu percebi, porque você está elogiando muito, menina. Agora deixa eu falar com você. Ai, Dorival, prepara bem a equipe hoje. Por incrível que pareça, passou uma coisa despercebida dos seus olhos, menina Renata. Porque nós estamos vencendo hoje. Presta atenção na pontuação. Olha lá, Coringão 42. Nós estamos batendo ali, sabe aonde? Olha lá, ó. Libertadores, bebida. 45 pontos é a garantia de que não será rebaixado. Que eu quero. Porque o Corinthians, sempre falo que 12 vitórias é o número mágico na minha contabilidade dos últimos 10 anos, pelo menos. E o Corinthians tem 11 vitórias, iria para 12, dificilmente não vai cair. Não cai. E aí, não cai. Com o triozinho hoje, a tendência é... Agora, a verdade é uma só. O time do Bragantino, o time do Bragantino é o seguinte, em casa, ele dá muito trabalho também. E começou um campeonato muito bem. Mas acabou tendo aí, no meio do caminho, alguns problemas em que até mudou a direção e entrou o Mancini, que é um treinador que adora montar o time contra o Corinthians. Mancini, você adora jogar contra o Corinthians, então 3-0 pro Corinthians, eu vou antecipar já meu placar. Eita, vai já? Assim, rápido? Isso, porque vai ser uma guerra hoje. Sem nenhuma pressão? Sem nenhuma pressão, e eu já sou fã de palpite, se vocês querem dar palpite também do Inter, essas coisas, eu vou dar palpite. Não, mas não vitória, é a hora. Palpite, Inter, você tá querendo queimar a largada em semana de Fórmula 1. Estou confiante, menina Renata, uma vitória hoje do Corinthians. É isso. Climão entre comandantes. Vexame que foi dado. Climão entre comandantes. Vexame que foi dado. Um evento promovido pela CBF que contou com a presença de treinadores, ex-técnicos e o comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, deu o que falar no Rio de Janeiro. A polêmica começou depois das falas sobre estrangeiros de Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira na frente do técnico italiano. Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Estou falando aqui na frente da nossa casa. Então, o que eu mudei? Do lanche lá fora, do café lá fora, para a minha palavra agora aqui. Antes eu falava que eu não suportava e não suportaria treinadores, e você sabe que eu já falei isso, né, Zé? Você sabe que eu já falei isso e não minto, não mudo a minha opinião, mas tenho que ser inteligentemente o suficiente para dizer que nisso tudo tem um culpado. Nós treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não tem nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade. Estamos falando de erro nosso. Eu também sou favorável à presença dos treinadores brasileiros, tanto nos clubes como na seleção. Mas eu confesso a vocês que não tem jeito, tem que ser um estrangeiro. Então eu torci para ser esse senhor. Torcia. Digo, não tem jeito. Não tem jeito. Então que seja o Carlo Ancelotti. Tomara, inshallah, nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando, é claro, o Ancelotti foi embora depois de ser campeão ano que vem, que volte um brasileiro para a seleção. As declarações de Leão, que recebeu inclusive uma homenagem das mãos de Ancelotti antes do discurso, e de Oswaldo de Oliveira, geraram um mal-estar durante o evento. Então eu quero colocar aqui publicamente o meu repúdio
ao Oswaldo Oliveira, a forma com que ele se comportou aqui de forma inadequada. E estou falando isso porque ele gerou um grande problema institucional para a gente. Nós estamos aqui desde a hora que começou, eu estou aqui no telefone, inclusive sentado, a diretoria da CBF, com toda razão, com 100% de razão, se sentiu atingida pelo vexame que foi dado pelo que ele está sendo na empresa. Estou dividindo isso com vocês porque eu não sou de ficar vendo uma coisa que foi tão planejada, com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanto empenho, ser perdida por falta de um comportamento inadequado. O presidente da federação, Wagner Mancini, tentou amenizar a situação. A partir do momento em que você tem um fórum democrático, tudo pode acontecer. É importante até na fala do Leão que ele reconhece, e ele mesmo diz que reconhece, e que do café até o fórum, até a fala dele, ele mudou de ideia. Então isso mostra também que uma conversa entre eles fez de certa forma que ele enxergasse dessa forma. A fala do Oswaldo também é uma fala forte. Eu acho que nós estamos num lugar onde as pessoas se sentem confortáveis para falar o que sentem, o que estão passando. Já a CBF não recebeu bem as declarações dos ex-técnicos durante o Fórum de Treinadores. A entidade teria considerado as falas como deselegantes. Segundo a organização do evento, o próprio treinador, Carlo Ancelotti, teria sugerido que o fórum acontecesse na sede da CBF. A força do treinador brasileiro, que tenho que ser honesto, não é tão forte. Porque uma das primeiras coisas que escutei, que não entendo, por que o treinador brasileiro não pode treinar na Europa? Significa que é um pouco, a figura é um pouco fraca. Então, creio que é muito importante trabalhar juntos, todos os treinadores, para que a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol seja forte. Depois da polêmica, Oswaldo de Oliveira disse que as falas faziam parte de um contexto maior. O grande problema são as edições, e principalmente as edições mal intencionadas. Eu fiz um discurso de 12 minutos. Se tiver que vir um estrangeiro, que venha o Ancelotti, que é o melhor de todos, e quando ele partir, outro brasileiro volte para o lugar dele. Espero que não haja uma edição agora do que eu estou dizendo, porque foi assim que eu falei. As pessoas precipitam, botam o que querem para criar polêmica. Foi isso que aconteceu. Tá, vamos lá. A seleção brasileira vem tentando há anos e anos, com praticamente o mesmo padrão de treinadores aqui do nosso país. Não ganha mais uma Copa, tem resultados que antes eram inimagináveis. Tentou Dorival, Diniz, de repente vem um cara que já ganhou títulos na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. O cara que estava dominando no Real Madrid foi o escolhido para ser o técnico da seleção brasileira. E a gente ainda está com essa discussão de se, pode ser um estrangeiro. Não, mas ele não fala o nosso idioma, ele não nasceu aqui. O que a gente quer é excelência no futebol, potencializar os nossos talentos, que jogadores competentes tenham a chance de representar o nosso país e eles têm que ser liderados não simplesmente apenas por um brasileiro. Discutimos isso anos e anos. Ronaldo era contra, Denilson, que trabalhava aqui, era contra. Tive discussões homéricas com vocês e eu nunca enxerguei nacionalidade como um fator preponderante para ser ou não ser o técnico do Brasil. Hoje estamos com o melhor ou um dos melhores do mundo aqui. E aí o cara vai lá, se propõe a homenagear treinadores brasileiros, participar de um evento, dá o ar da graça, tá no palco e de repente tem que ouvir. Tomara que ele não tenha nem entendido que nessa hora o português dele tenha falhado no cérebro, porque não tem explicação. É inoportuno, não era o momento certo. Você pode pensar sobre isso, falar em outros lugares, mas na frente do cara, disparar esse tipo de coisa, 2 discursos que não tem nexo. Ele falou em edição. Não sei se teve edição ou não, mas não teve nexo, não teve coerência, foi uma coisa ofensiva e foi muito deselegante. É o que eu tenho para dizer. Todo mundo já falou, porque 5 minutos depois que isso foi para a internet, o mundo já estava se manifestando. Gente, nós que somos jornalistas, a gente não precisa falar sobre isso. É tão nítido.
A opinião é a mesma de todo mundo, imagino aqui. Não sei se alguém pensa diferente, se alguém quer defender o Leão e o Oswaldo de Oliveira nesse episódio. Não, defender não, mas eu defendo a democracia. Eu acho legal você ter opiniões, você ter palavras, você conseguir colocar e expor o que você pensa e o que você acha. E o legal é você respeitar também o que a pessoa pensa e o que a pessoa acha. Foi deselegante no local que estava. E uma das coisas que pioram mais esse fato, que eu fiquei sabendo ontem, que eu liguei para algumas pessoas para saber como é que foi, e as pessoas que estavam lá, e fiquei sabendo que ele não iria participar. Só que aí ele falou, pô, os treinadores brasileiros aqui, o Ancelotti falou assim, eu quero participar, eu quero trocar ideia com as pessoas que aqui estão, porque não era para ele participar. E ele foi lá e participou e ouviu, então isso demonstra a grandeza desse treinador. Eu confesso a você, e você falou uma coisa que eu e Denilson, na época, nós éramos contra. Eu era contra, sim, o treinador estrangeiro. Mas depois da qualidade que tem esse homem, do que ele fez, e a hombridade dele ontem, do que ele fez, do que ele presenciou, e ele ficou calmo na dele e não quis responder, foi embora, normal, como sempre. Então demonstra a grandeza dele. Então eu acho que foi bem-vinda a chegada dele aqui, sim, na seleção brasileira. E é legal você poder ver um cara acrescentar no futebol brasileiro. Agora, pro Leão e pro Oswaldo, fica a reflexão. Porque um momento inoportuno, um momento errado, e são dois caras espetaculares. Eu não sei porque perderam. Eles perderam a sensibilidade, o time. Eles perderam tudo naquele momento, eu até entendo. Porque os treinadores brasileiros estão em baixa. Mas daí chegar a espetar um cara que veio aqui para acrescentar, esse foi o lado ruim. Bora lá, Fiel. É hoje, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, acostumado com o Bragantino, né? Antes de seguir, você acha que o Leão ali, o Oswaldo de Oliveira, foram indelicados, foram infelizes em suas falas? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, mas acontece, mano, eu não gosto de falar de seleção, velho, só abrindo e fechando um aspas aqui. O futebol brasileiro, a seleção brasileira sentou, né, em cima das 5 taças e ficou numa soberania, falando, ó, ninguém nos pega, ninguém nos atrapassa, e o mundo, mano, evoluiu, velho, e o Brasil ficou. Essa é a verdade, mano. Né, os técnicos brasileiros nunca tiveram tanto prestígio, foi poucos casos, né? A gente pode citar aqui pouquíssimos casos. O próprio Oswaldo de Oliveira, né, treinou fora, o Zico, poucos, cara. O Felipão, a gente luxa, tem poucos, tá? Não tem muitos, não. Né, ainda mais agora, aí os caras vai e soltam uma dessa aí na frente do Ancelotti, mano. Tomara que o Ancelotti ganhe mesmo a Copa do Mundo, coloca um charutão na boca lá, que é a marca dele, né? E aí traga esse hexa tão sonhado pro Brasil. Mas mudando de assunto, agora vamos falar da seleção do povo. Quanto que você acha que vai ser o jogo hoje lá em Bragança? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Jogo difícil, hein, mano? Jogo que interessa muito ao Internacional, muito ao Santos, né? Porque são os times que estão brigando ali na parte de baixo da tabela. O Corinthians embalou. Pela primeira vez na competição, o Corinthians embala. Mano, ganhando essa aqui agora, a quarta, e o time vai pegando uma casca e vai deixando a gente sonhar pra repetir aquele feito que fizemos no ano passado, né? Aquela arrancada na final da competição. Os ingredientes são os mesmos. Será que vai sair a mesma coisa? Né? Vamos acompanhar. Dorival terá à sua disposição hoje força máxima, salvo o Vitinho, né? Que tá lesionado aí. E o Hugo Souza, eu tava vendo que pode ser poupado aí, preservado também. Eu não sei. Né? Vamos ver isso aí assim que sair a provável escalação. 30, 20 minutos antes do jogo, beleza? Se você chegou até aqui, mano, eu peço por favor, né? Deixa o like, curta o vídeo. Grande prazer ter vocês aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!